Salve, salve, torcida, a gente tá de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com as notícias aí do Vascão, cara, sabadão, mas temos muitas novidades, atacante argentino sendo oferecido para jogar no Vasco, cara, pode ser que ele seja o substituto do Pedro Raul. Vamos falar desse assunto, vamos falar aqui do Real Madrid interessado na joia do Vasco, Ryan. Pode ser que se aparecer uma proposta muito boa, o jogador vá para o Real Madrid. Vamos falar também do clássico de segunda-feira contra o Flamengo. Muita coisa pra gente falar hoje, fique até o final. Mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho das notificações aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. A gente tá de volta depois de um tempo aí sem gravar. Eu estava viajando, já voltei e agora a gente tá a todo vapor aí trazendo as notícias do Vascão. Bom, pessoal, o jogo de segunda-feira contra o Flamengo terá só transmissão aí pelo Premier Clubes. O jogo será no Maracanã às 8 horas da noite. O Vasco, que está numa péssima fase na zona do rebaixamento, precisando urgentemente sair dessa zona, porém vai ter o nosso maior rival pela frente. E lógico, o Vasco não é o favorito a vencer esse jogo, por mais que a gente sabe que clássico, aquela coisa errada toda, mas hoje o Flamengo joga um futebol melhor do que o do Vasco, né? Com todos os problemas, o Vasco ainda consegue ser pior do que o Flamengo, né? Tá muito mal no Campeonato Brasileiro, o Vasco sequer conseguiu ganhar do Coritiba e a situação a cada jogo que passa só piora, né? O jogo contra o Fortaleza, o Vasco estava ficando satisfeito com um pontinho, porém a grande incompetência do nosso treinador e também do nosso elenco fizeram com que o Vasco perdesse aquela última partida, né? E o Vasco está hoje na 18ª colocação, com apenas 6 pontos conquistados, uma vitória apenas conquistada aí no Campeonato Brasileiro na primeira rodada e nenhuma vitória conquistada jogando em casa, cara. Uma situação bem complicada para o Vasco no Brasileirão. Já passou da hora do Maurício Barbieri ir embora do Vasco. Eu acho que desse jogo, se o Vasco perder, o Maurício Barbieri não passa, cara. Ele vai cair, não tem como sustentar um treinador com péssimos resultados. E a questão nem é tempo, velho. Tem muita gente que fala, o treinador tá iniciando o seu trabalho, essa gente aí da mídia, esse pessoal da mídia aí que gosta de falar que o treinador precisa de ter muito tempo para trabalhar. O Maurício Barbieri tá no Vasco desde dezembro do ano passado, participou das contratações, porque logicamente tem que passar por ele também a possibilidade do Vasco contratar jogadores. A diretoria conversa com a 77 Partners, que conversa aí com o Maurício Barbieri se ele tem um interesse nesses jogadores, né? Com certeza ele tem sim a sua parcela de culpa em vários jogadores que estão no Vasco hoje, que foram contratados. Está no Vasco, como eu disse, desde dezembro do ano passado, já acumula uma eliminação na Copa do Brasil. Perdeu as semifinais do Campeonato Carioca para o pior Flamengo dos últimos anos, o Flamengo do Vitor Pereira, e está na zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro com apenas uma vitória conquistada. Isso é muito grave, a situação do Vasco ela é caótica, está muito mal o time do Vasco, dentro e fora de campo. Fora de campo a situação ainda parece que é pior, meu amigo, porque está devendo aí inúmeros jogadores, contratou e não pagou, e agora a situação parece que está rebatendo dentro do campo também, né? Vamos ver como que vai ficar essa questão extra-campo, se o Vasco vai resolver isso o quanto antes. A princípio, o Vasco vai tentar renegociar as dívidas que tem com os clubes aí que trouxe jogadores, né? Com certeza é uma situação que não é nada agradável para o elenco do Vasco, que já é um elenco muito fraco, e principalmente aí para o nosso time no Campeonato Brasileiro, que está aí sofrendo bastante, né? E para esse jogo contra o Flamengo, muito possivelmente, o Vasco deverá entrar em campo com o goleiro Léo Jardim, com o Pumita Rodrigues na lateral direita, de volta à titularidade, a zaga com o Capasso, Léo Pelé, Lucas Piton na lateral esquerda, no meio campo, Jair, Galaza, mais à frente, Carabarral ou Barros, tem essa dúvida ainda no time do Vasco, pode ser que o argentino ganhe uma vaga de titular, o ataque com Alex Teixeira, Pedro Raul de volta e também Gabriel Peck. Esse será o provável Vasco que vai jogar aí na segunda-feira contra o Flamengo no Maracanã. Só a vitória interessa, o empate é horroroso pro Vasco, a derrota nem se fala, né? Porque o Vasco, dependendo das circunstâncias, dos resultados, não sai da zona do rebaixamento, mesmo se vencer aí o Flamengo na segunda-feira. A situação tá ficando difícil, vamos torcer para que o Vasco consiga fazer um bom jogo e vença a mulambada, né? Caso perca o jogo, como eu disse, não tem condições de sustentar um técnico Maurício Barbieri por mais tempo no Vasco, né? Já passou da hora dele sair do nosso time. Deixa aí nos comentários aí, torcedor, qual o seu palpite para esse jogo de segunda-feira? Se você acredita num bom resultado do Vasco, você acha que o Vasco é capaz de vencer a mulambada aí no Maracanã?
Bom, pessoal, muito perto de ser anunciado oficialmente pelo Vasco o atacante Serginho, né, que teve aí até mesmo uma polêmica durante essa semana, que ele estaria fechando com o Botafogo e não com o Vasco. Essa informação não procede, o jogador vai vir sim para o Vasco, ele já inclusive já está sendo muito elogiado internamente pelo clube. É um jogador que o torcedor vascaíno não gostaria de ver ele com a camisa do Vasco, um jogador totalmente desconhecido. Quando você puxa o histórico do atleta, você vê que é um jogador que não tem a mínima condição de vestir a nossa camisa. Porém, a gente nunca viu ele atuando aí ao vivo, né, cara? A gente não viu o jogador atuando tanto aqui no futebol brasileiro e principalmente lá na Europa, né? Porque ele jogou em países que não tinha transmissão nenhuma na televisão, não tem como a gente analisar o jogador, né? A gente vendo aí os melhores lances do jogador pelo YouTube, mas isso é muito pouco, né? Para você analisar um jogador. Minha opinião, só vou tirar uma conclusão desse atleta quando eu ver ele atuando em campo, né? Assim como eu fiz com o Juan Cruz e também com o Carabarral, que foram dois jogadores horrorosos que o Vasco contratou, né? Vamos ver como que vai ser esse Serginho. A princípio, não caiu nas graças do torcedor vascaíno pelos motivos que eu citei, né? O histórico de times que o jogador passou, o cara jogou, se eu não me engano, até na Macedônia do Norte, cara, olha só, e nunca jogou no futebol brasileiro. Jogador de 28 anos e vamos ver como que ele vai se sair com a camisa do Vasco. Além de ter sido bem avaliado internamente pelo Vasco, o jogador chega de graça, né, cara? Tá em fim de contrato lá com o Giresunspor, seu atual clube lá na Turquia, vai chegar de graça aí. Acho que a partir do dia 1º de julho o jogador já pode estar à disposição aí do técnico Maurício Barbieri. E além desse jogador, inúmeros outros atletas seguem sendo especulados no Vasco, oferecidos a todo momento, né? E a bola da vez agora é o atacante Tomás Molina, jogador argentino de 28 anos, que está atualmente jogando no futebol mexicano, está de saída do Juárez, inclusive ex-clube do Pedro Raul. O jogador está sendo oferecido ao Vasco. Vale ressaltar que alguns clubes aqui no Brasil também demonstraram interesse no atleta e o jogador viveu a sua melhor fase jogando o ano passado pela LDU de Quito, lá no Equador, né? Em 35 jogos, ele marcou 15 gols, contando aí jogos pela Sul-Americana e também um campeonato nacional. Nessa temporada pelo Juárez foram 13 jogos apenas e 4 gols marcados aí com a camisa do time mexicano. Um jogador totalmente desconhecido, atuou em times menores na Argentina, né? Muito parecido, o currículo dele é muito parecido com o Pedro Raul. É um jogador aí totalmente desconhecido, não sei se vale a pena investir nesse centroavante, porém fato é de que o Vasco precisa de um centroavante reserva aí ao Pedro Raul. Não temos esse jogador hoje no elenco do Vasco, tem o Figueiredo que fez essa função na Copinha, mas nunca jogou no Vasco como centroavante, né? Desde que ele subiu para os profissionais, nunca atuou na sua posição de origem. Acho que seria muito interessante o técnico Maurício Barbieri utilizar o Figueiredo de atacante, de centroavante, cara. Para você ter uma ideia, meu amigo, não sei se você vai se lembrar, o técnico Maurício Barbieri chegou a utilizar o Figueiredo de volante lá na pré-temporada contra o River Plate e contra o Inter Miami. Nunca utilizou o jogador na sua função de origem, que é centroavante. Com certeza poderia testar, dar mais sequência para o jogador nessa posição. Tem muito torcedor do Vasco que gostaria de ver sim o Figueiredo atuando ali como 9, né? Porém o jogador vem jogando bem abaixo, jogando fora da sua função. A mesma coisa acontece com o Marlon Gomes no Vasco, né? Ele destrói na seleção sub-20 porque joga na posição dele de segundo volante. E no Vasco o técnico Maurício Barbieri coloca ele de meia de articulação, coloca ele de ponta esquerda, ponta direita, de lateral, de goleiro, menos na função que o jogador atua, que é de segundo volante. Por isso que a gente vê sempre o Marlon Gomes desfilando, jogando pela seleção sub-20 no Vasco, joga bem abaixo aí o seu futebol, né? Mostra muito pouco futebol. E para você aí, torcedor, o que você acha do nome do atacante Tomás Molina, jogador argentino aí de 28 anos, que está sendo oferecido ao Vasco, também foi oferecido ao Bahia e clubes dos Estados Unidos? Bom, e para fechar o nosso vídeo, vamos falar aqui da joia do Vasco, né? O garoto Ryan, atacante que inclusive já está treinando com os profissionais. O Real Madrid estaria interessado na contratação do jogador. O Real está monitorando e tem um forte interesse em contratar o atleta, né? Que renovou seu contrato o ano passado até 2025. O jogador, como eu disse, já está atuando aí entre os profissionais. De acordo com a imprensa espanhola, é um jogador que agrada sim o Real Madrid e que o Real está de olho em talentos aqui no futebol brasileiro, né? Já contratou o Endrick lá do Palmeiras e o próximo pode ser o Ryan, né? A gente aqui não sabe ao certo qual seria a proposta que o Real Madrid prepara para contratar o jogador, se vai preparar alguma proposta. Até o momento só existe o interesse. Vale ressaltar que ele é um jogador que, na minha opinião, já estar sendo utilizado pelo técnico Maurício Barbieri, já poderia colocar ele para entrar em campo. Mesmo o Vasco estando em péssima fase, eu acho que ele é melhor do que muitos desses jogadores que estão hoje no nosso elenco. Deixe aí nos comentários o que você acha do interesse do Real Madrid no Ryan, se você acha um bom centro para o garoto ir, né?
ou se você acha que o jogador tem que ficar mais um tempo vestindo a nossa camisa. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho. Tamo junto, forte abraço e é nóis.